Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso Polêmica Espírita de número 123. E dessa feita não estaremos aqui acompanhados do nosso confrade e amigo Paulo Neto, que estará em outro compromisso também voltado para a divulgação espírita. Inclusive, compromisso este muito especial na casa que ele frequentou quando se tornou espírita, né? A primeira casa que o Paulo Neto frequentou, né? Enfim, participou, né? E eles farão lá um evento especial e ele estará lá presente. Bem, então vamos aqui dar um boa noite, um alô àqueles que já estão aqui conosco, né? Temos aqui a Fátima Santos, dizendo aí que já se tornou, né, acabou de se tornar um membro aqui do canal, né, da Rai TV. Shirley de Siqueira também aqui dando boa noite a todos, ela que fala lá de Poços de Caldas, e também a Fernanda Linhares, que fala lá de Florianópolis. Que maravilha, o pessoal aos poucos aí vai se achegando, e também aqueles que vão nos assistir num outro momento, não é mesmo? Bem, pessoal, hoje estamos com um tema, né, que nós intitulamos Espiritismo e Harmondismo. E esse tema, pessoal, está muito ligado às últimas lives que nós fizemos, né, onde temos, assim, nos aprofundado, passado para vocês mais detalhes sobre alguns movimentos que nós consideramos um pouco que cismáticos, né, dentro do nosso movimento espírita, em relação às ideias, em relação às teses, em relação a certas propostas que, por vezes, não encontram respaldo na doutrina espírita. E dessa feita, nós vamos tratar da influência do harmondismo. O que seria isso, né? A influência das ideias e das práticas de Edgar Armand, que foi, né, como vocês já sabem, um divulgador espírita já desencarnado, né? Pelo menos ele se dizia aí espírita, teve uma participação importante, principalmente no movimento espírita de São Paulo, e quem quiser aí ter mais informações, nós passamos aí algumas lives passadas. Mas hoje, talvez isso nem seja necessário, porque hoje a gente vai tratar disso em maiores detalhes, não é mesmo? Bem, então deixa eu já colocar aqui para vocês, nós vamos fazer uso de alguns slides para ilustrar aquilo que nós estamos falando. Bem, é importante, né, como já dissemos, que vocês façam uma ligação com alguns estudos passados que nós fizemos aqui no Polêmica Espírita, muito recentemente, tá? Em um deles, em que a gente tratou da questão do Hercílio Mais, nós analisamos algumas passagens da biografia desse suposto médium paranaense que alegava ou alegou ter sido o primeiro a declarar receber mensagens de Ramatiz. E também falamos um pouco sobre a biografia dele, né, um livro chamado Simplesmente Hercílio, que foi escrito pelo próprio filho de Hercílio Mais, o senhor Mauro Mais, onde lá nós encontramos diversas menções a um outro espiritualista, que é justamente Edgar Armand, que por muitos anos no movimento espírita, e muito conhecido até hoje por alguns dos seus livros, né? Entre eles o polêmico e que mais sucesso alcançou, que é Os Exilados da Capela. Né? Realmente foi o livro que mais assim fez sucesso em termos de vendas, e que lançou, né, muito, ou tentou se aprofundar em algo que Emmanuel tinha dito no livro A Caminho da Luz sobre um determinado planeta. Ele deu a entender que era um planeta, embora nós saibamos hoje que não é, capela de onde teriam vindo vários espíritos, né, para reencarnarem aqui no planeta Terra. Então, esse foi o livro mais conhecido de Edgar Armand. Edgar Armand, como dissemos em outras oportunidades, foi um militar de carreira.
ele ocupou posições de destaque no movimento espírita paulista, como dissemos no início, né? Relembrando aqui, e que colaborou na reorganização da FESP, na criação da USE, né? Também outra federativa do Estado de São Paulo, e na fundação da Aliança Espírita Evangélica. E aí, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos o livro que nós consultamos, que também é uma biografia desta feita do próprio Edgar Armand, né? Então, chamado No Tempo do Comandante, tá? No meio ali, nós temos justamente a foto, né, do Edgar Armand, né, já numa idade um pouquinho mais avançada, né? E ao lado ali do Edgar Armand, nós temos o autor deste livro, que é o senhor Edelso da Silva Júnior. Tá? Ele é um dos biógrafos de Edgar Armand, ok? Então, estão aí devidamente apresentados. Tá? Então, o que nós iremos expor aqui, pessoal, não é da nossa cabeça, não é achismo, enfim, não é nada. Né? Nada mais é do que aquilo que consta na própria biografia e que foi dito pelo senhor Edelso, que é um, digamos assim, entusiasta da figura de Edgar Armand e das suas ideias. Tá? Não estamos fazendo aqui nenhum juízo em relação à figura do senhor Edelso, né? Me parece ser uma pessoa de bem, mas ele, inclusive, fez algumas críticas, né? E nós respondemos lá atrás sobre o nosso livro, que foi o primeiro, né? O Ramatiz Sábio ou Pseudo Sábio, que foi lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 1997. Tá? Então, nessa nossa primeira obra de análise dos ditados atribuídos ao espírito Ramatiz, que foi inclusive editado pela editora M, com direitos autorais devidamente doados àquela editora, nós chegamos a citar o Edgar Armand como a única liderança de renome, esse detalhe é importante, no movimento espírita, cujas ideias se aproximavam das de Hercílio Mais / Ramatiz. E aí, pessoal, isso foi o suficiente para despertar a atenção e provocar grande incômodo em um dos biógrafos de Armand, que eu acabei de mostrar para vocês, o Edelso da Silva Júnior, que no seu livro No Tempo do Comandante, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó, só para vocês rememorarem, né? Essa é a capa do livro, né? Inclusive que foi editado pela Radu em 2010, né? Ele sai em defesa de Edgar Armand, Hercílio Mais e Ramatiz, ao mesmo tempo em que dispara pesada munição contra os críticos das obras de Ramatiz, entre eles Herculano Pires, Jorge Risini e o menor deles todos, este que está aqui falando com vocês, né? Mas, obviamente, sem pretender nenhuma espécie de revide, né, não nos foi difícil, né, pessoal, elaborar uma réplica ao prezado Edelso, uma vez que seus argumentos são a mera repetição dos que encontramos sendo utilizados pelos seguidores, pelos partidários, pelos adeptos de Hercílio Mais e o seu suposto espírito Ramatiz. Então, caso o biógrafo de Armand tivesse se dado o trabalho de ler os 62 artigos que nós escrevemos e publicamos, né, que inclusive estão na forma de livro, nosso segundo livro, intitulado Espiritismo e Ramatizismo, né, em que nós aí, da mesma forma, né, em que a gente leu o livro dele, de 523 páginas, né, esse livro, No Tempo do Comandante, tem 523 páginas, que nós lemos do início ao fim, com certeza o senhor Edelso teria percebido que boa parte da sua argumentação desfavorável ao nosso trabalho já havia indiretamente tido
a sua devida resposta. Aliás, pessoal, essa é uma falha, né, muito grande dos chamados heterodoxos. Eles não leem o pensamento daqueles, né? Eles não procuram saber, não procuram ler, eles não procuram se informar sobre o que os outros pensam. Eles estão, de certa forma, tão fascinados pelas suas ideias que, às vezes, passam a depreciar, inclusive, a capacidade dos outros de tecer comentários, críticas ou análises. Né? Então, é justamente por não conhecer o nosso pensamento que vocês vão ver que ele vem com uma argumentação realmente bastante fraca, né, em relação às nossas contestações, tanto em relação a Ramatiz, como também em relação a Edgar Armand. Então, como nós dizíamos, o Edelzo Júnior se dedicou a escrever um capítulo inteiro sobre Ramatiz nesse seu livro de biografia do Edgar Armand. E logo no início, ele compara a campanha de esclarecimento e análise das obras de Hercílio Mais / Ramatiz à época em que foram publicadas com o Auto de Fé de Barcelona. Olha, vou mostrar aqui para vocês, ó. Bem, pessoal, o que vem a ser, né, o Auto de Fé de Barcelona? Então, aqui eu estou mostrando algumas pinturas, né, digamos assim, algumas representações desse importante evento em que obras de Allan Kardec foram apreendidas na alfândega da Espanha, né, por determinação de um religioso católico e depois queimadas em praça pública, tá? Então, aqui do lado esquerdo, né, nós temos essa representação, né, os livros ali no meio e várias pessoas ali assistindo aquilo tudo. E do lado direito, né, a figura de um sacerdote católico e aí os seus ajudantes ali, né, com os livros na mão e lançando ali raivosamente os livros numa fogueira. Então, pessoal, essa é uma estratégia que a gente vê muito sendo repetida por esses heterodoxos, que é a da demonização da análise, da demonização da crítica, passando pelo ataque pessoal, dizendo que quem critica os seus autores favoritos, os seus médiuns favoritos, são figuras intolerantes, figuras que agem no mal, etc, etc. E vocês sabem muito bem, né, que não foi só ele. Isso tem ocorrido repetidamente, né, no nosso movimento espírita, ou dito espírita, né? Então vamos entender um pouquinho, pessoal, o que é, né, o Auto de Fé de Barcelona. Acho que eu escrevi aqui alguma coisinha, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Vou até pular umas coisinhas ali, mas depois eu vou retornar, tá? Aqui, por exemplo, nós estamos falando do Index Librorum Prohibitorum, mas eu vou puxar aqui um pouquinho sobre o Auto de Fé, né, de Barcelona. Eu até esqueci de colocar ali. Mas, por exemplo, se vocês fizerem uma pesquisa, né, vocês vão saber aquilo que eu já repeti aqui, né, que eu já adiantei, que foi um episódio, né, em que livros espíritas, incluindo obras de Allan Kardec, foram queimados em praça pública em Barcelona no dia 9 de outubro de 1861. Tá? Só mais alguns detalhes, a gente já vai continuar. O ato foi ordenado pelo bispo local como uma forma de combater a disseminação da doutrina espírita. Apesar da tentativa de supressão, o evento acabou por chamar a atenção para o espiritismo e contribuir para a sua divulgação. Né? Então, não vou entrar em mais detalhes, mas nos chama a atenção esse tipo de comparação. Né? Então, ele logo de início, como eu já adiantei para vocês, o autor, o biógrafo de Edgar Armand, compara esse nosso estudo, essa nossa análise, né, de esse nosso esclarecimento acerca das obras de Hercílio Mais e Ramatiz à época do Auto de Fé de Barcelona, ou aquilo que o Auto de Fé de Barcelona fez.
Quer dizer, é uma tentativa já manjada, já conhecida, de se colocarem na posição de vítimas. Quer dizer, nós somos os perseguidos que estamos aí sofrendo os ataques de perseguidores, de pessoas intolerantes, anticaridosas, etc, etc, etc. E aí alega o autor que tal perseguição teria servido para atrair ainda mais a atenção das pessoas e alavancado a vendagem das obras ramatizianas. E, pessoal, eu posso garantir para vocês uma coisa. Desde então, conscientemente ou não, o que nós temos visto é que as obras ramatiz, na verdade, sofreram aí um decréscimo muito grande do interesse das pessoas, né? Parte porque as pessoas começaram a ver que os seus carros-chefes desmoronaram. Quais são os carros-chefes? As previsões furadas de fim do mundo, praticamente, né, com a aproximação do astro intruso, que nós temos tanto falado aqui. Essa questão de que iriam descobrir vida em Marte, que os astrônomos iam encontrar vida em Marte, que lá tem mar, tem oceano, tem jardim, tem flores lindíssimas, que tem uma civilização, etc, etc. Então, as próprias pessoas foram vendo isso, e claro, né, houve, desde a publicação do livro Ramatiz, Sábio e Pseudo-Sábio, um maior interesse do movimento espírita em tomar mais cuidado com essa literatura do Hercílio Mais, né? Então, isso parece, ao que me parece, essa previsão aí do Adelso Júnior não se confirmou. A vendagem das obras Ramatiz não sofreram nenhuma espécie de alavancagem, digamos assim. Então, trata-se aí de um argumento comumente utilizado para desencorajar esse tipo de trabalho, que inclusive foi desde sempre estimulado por Kardec e pelos espíritos superiores. E aí, o que eles vão dizer? Que Kardec também era o intolerante? Então eu vou mostrar para vocês que Kardec sempre estimulou isso daí. Algo que é muito diferente de um auto de fé de Barcelona. E também da questão do Index Librorum Prohibitorum, que a gente também vai discutir na noite de hoje. Olha o que diz lá Kardec na Viagem Espírita de 1862. É preciso que se saiba que o espiritismo sério se faz patrono com alegria e presteza de toda obra realizada com critério, qualquer que seja o país de onde provém, mas que igualmente repudia todas as publicações excêntricas. E aí? Kardec está dizendo, repudia, o espiritismo repudia todas as publicações excêntricas. Ora, quando vem uma suposta entidade espiritual dizendo que o mundo, que 2/3 da população do planeta vai perecer até o ano 2000, que descreve uma paisagem de Marte que não se confirma. E ele descreve vida física, vida biológica, não é nada de espiritual. Que diz uma centena de outras bobagens, como eu já mostrei para vocês em recentes programas aqui do Polêmica Espírita. Isso não é publicação excêntrica? E veja que repudiar não tem nada a ver com colocar livro em fogueira. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí ele prossegue. Todos os espíritas que de coração vigiam para que a doutrina não seja comprometida, devem, pois, denunciá-las sem hesitação. O que o senhor Adelso Júnior vai dizer? Que Kardec era a reencarnação de um inquisidor. E nós, como bons alunos de Allan Kardec, fizemos isso.
Assim como fez Herculano Pires, assim como fez o Rizzini, assim como fez o Nazareno Tourinho e tantos outros que denunciaram essas obras, dizendo, olha, todo mundo tem o direito de ler. Agora, dizer que essas obras são espíritas ou que podem ser cridas cegamente, não dá. Então, estamos lá, ó. Devem, pois, denunciá-las sem hesitação, tanto mais porque, se algumas delas são produtos de boa-fé, outras constituem trabalho dos próprios inimigos do espiritismo. É claro, essas obras ditas mediúnicas, ou às vezes até mesmo por encarnados, né, escritas pelos encarnados, às vezes elas contribuem muito mais contrariamente à causa do que favoravelmente. Por quê? Explica Kardec. Porque visam desacreditá-lo e poder motivar acusações contra ele. Então, quem tomou conhecimento, por exemplo, das obras de Ramatiz e achou que aquilo era espiritismo, que aquilo era verdadeiro, que aquilo era de uma boa fonte espiritual, colocou tudo na conta do espiritismo. Ah, isso aí que é espiritismo? Pois é, já estão em 2025 e não teve astro intruso nenhum, não teve morte de 2/3 da população do planeta, não teve elevação do eixo da Terra, não teve nada disso. E tantas outras predições que não deram certo, inclusive uma guerra entre o continente europeu e asiático, como eu mostrei aqui para vocês. Quem quiser conferir, é só ver alguns programas atrás. E aí Kardec conclui: eis porque, repito, é necessário que saibamos distinguir. Necessário, não é algo opcional. Não é pode fazer ou não pode fazer. É necessário, é uma necessidade. Pessoal, espíritos como Kardec e como os espíritos superiores que com eles se comunicavam, sabem dimensionar o peso das palavras. A gente tem que começar a verificar o sentido das palavras. Elas não estão ali à toa. Ó, é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina espírita aceita daquilo que ela repudia. E como é que a gente vai fazer isso sem uma análise comparativa? Foi o que a gente fez nesses 2 livros que eu mencionei para vocês. Ramatiz, Sábio, Pseudo-Sábio, Espiritismo versus Ramatizismo. A gente simplesmente confrontou. É isso que a gente aprende com o Espiritismo e com a ciência, e é isso que a gente aprende com Ramatiz / Hercílio Mais, o médium, ou suposto médium. E qual é o mal disso? Porque para se buscar a verdade, se tem que fazer isso. Não se pode aceitar a primeira coisa que aparece porque, né, gostou do nome, gostou da tese, gostou... Não. Vai muito além de gostar. Vai muito além da emoção. Então vamos lá, vamos ver mais passagens onde nós verificamos isso. Está lá na Revista Espírita de 1863, mês de maio. Todas precauções são poucas para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. E a gente já cansou de dizer aqui que qualquer bobagem hoje é publicada como se sendo espírita. Enquanto que não era esse o critério de Allan Kardec. Ele era prudente, ele era cuidadoso, não era qualquer coisa que ele publicava como sendo espírita. Isso está claro. Mais um trecho, agora de Santo Agostinho, na Revista Espírita, 1863, mês de julho. Observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis. Aceitai o que a razão não recusar. Repeli o que a choca. Pedi esclarecimentos sobre as que vos deixam na dúvida. Olha lá, ó. É o que a gente quer fazer.
o que a gente sempre desejou dos ramatizistas, daqui a pouco a gente vai entrar nos armondistas, porque na verdade é quase uma coisa só. Porque Edgar Armond defendeu até a morte, do corpo físico pelo menos, que Ramatiz era um espírito superior. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Tá? Então, está dizendo ali, ó, pedir esclarecimento sobre os que vos deixam na dúvida. É o que a gente quis sempre. E eles nunca responderam. Vocês vão ver quais são as respostas deles. Inclusive mal criadas. Eu já passei para vocês aí, logo de cara, que eles nos comparam a bispo de Alto de Fé de Barcelona. Por que isso? Pura falta de argumento, né, pessoal? Quando você passa do terreno das ideias para o terreno pessoal. Enquanto nós sempre procuramos discutir teses, ideias e não pessoas, mesmo que eu nem conheço, nem conheci Hercílio mais. Eu não conheci o senhor Edelso, não conheço o senhor Edelso pessoalmente, nada tenho contra ele pessoalmente. Edgar Armond, muito menos, né? Morreu em 79, eu tinha, acho que 79, acredito, eu tinha 8 anos de idade. O que eu podia ter pessoalmente contra Edgar Armond? Absolutamente nada. Então temos ali, tendes aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturadas, ó, o espiritismo desnaturado, as verdades que separáveis sem esforço do seu cortejo inevitável de erros. Bem claro, né, pessoal? Mais uma. Escolhos dos Médiuns, Revista Espírita, fevereiro de 1859. Daqui a pouco eu vou ver o que vocês estão falando aí. Os maus espíritos temem o exame. Eles dizem, aceitai nossas palavras e não as julgueis. Olha lá. O que a gente vê cotidianamente espíritas dizendo? Não, isso é julgamento. Gente, a gente faz julgamentos a todo momento. Até para comprar uma maçã na feira, eu vivo repetindo esse mesmo argumento. Até para comprar uma maçã na feira, você faz um julgamento. Quem é que vai querer levar maçã podre? Ninguém. O julgamento faz parte do raciocínio, da escolha. Para a gente escolher, a gente faz julgamento. Quem é casado sabe que se fez um julgamento de pessoas. Esse eu não vou casar, esta eu não vou casar. Esse eu escolhe um. Se fez um julgamento de todas as outras. Qual o julgamento? Não eram pessoas que merecessem minha confiança, meu afeto, etc, etc. Se fez julgamento, e aí? Então vai todo mundo para o inferno, porque julgamento a gente faz o tempo todo. Então só os espíritos maus é que temem julgamentos. Julgamento não é sentido de colocar contra a parede, tacar fogo, não é nada disso. Julgamento é análise. Julgamento é para a gente analisando, a gente faz escolhas. Isso é o tempo inteiro na nossa vida. Se tivesse a consciência, prossegue Kardec, de estar com a verdade, não temeriam a luz. O hábito de escrutar, né, de analisar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor, distancia forçosamente os espíritos mal intencionados, que não veem então perder inutilmente o seu tempo, uma vez que se rejeite tudo o que é mal ou de origem suspeita. Então, se essas pessoas, médiuns ou não, espíritas em geral, adotassem essa postura, não haveria aí tantos enganos, né? Tantas obras de quinta categoria não teriam sido publicadas. Obras fracas, antidoutrinárias, mal escritas, paupérrimas de conteúdo, cheias de lugares comuns, de frases feitas, chavões, etc, etc. Sem contar as ideias antidoutrinárias de grávida no mundo espiritual, parto no mundo espiritual e outras maluquices mais.
Mas quando se aceita cegamente, é o que grande contingente dos espíritas fazem, tudo o que dizem, que se coloca, por assim dizer, de joelhos diante de sua pretensa sabedoria, fazem o que fariam os homens, disso abusam. Claro, quando esses espíritos mal intencionados, pseudo-sábios, mistificadores, veem que as pessoas estão de peito aberto para aceitar qualquer coisa, eles adoram, e aí disso abusam, e como tem abusado. Né? E aqueles que tentam abrir os olhos acabam sendo tidos como radicais, como intolerantes, aquela coisa toda. Eles só sabem se utilizar de adjetivos e não querem debater, não querem pensar, não querem, enfim, analisar nada. E aí chegamos, na questão do Index Librorum Prohibitorum, né? Muito, muito interessante. Então, é até justo a gente lembrar que nenhum dos críticos, né, eu aqui, né, mais recentemente, tanto o Herculano Pires, o Rizzini, enfim, tantos espíritas aí do passado, né, nenhum deles, pessoal, proibiu a leitura desses livros, como afirma o senhor Edelso Júnior na sua obra. E ele, nessa obra, que eu mostrei para vocês inicialmente, no Tempo do Comandante, faz novamente uma comparação absurda. Ele compara o trabalho de análise são feitos, né, acerca dessas obras que ele tanto defende, com a publicação do Index Librorum Prohibitorum. Esta é a capa do índice, a capa original. Então, vamos ver o que é o Index Librorum Prohibitorum. Em tradução livre, é o Índice dos Livros Proibidos, que era uma lista de publicações consideradas heréticas, anticlericais ou lascivas e proibidas pela Igreja Católica. A primeira versão do Index foi promulgada pelo Papa Paulo IV em 1559 e uma versão revista dessa foi autorizada pelo Concílio de Trento. A última edição do índice foi publicada em 1948 e o índice só foi abolido pela Igreja Católica em 1966 pelo Papa Paulo VI. Nessa lista estavam livros que iam contra os dogmas da Igreja e que continham conteúdo tido como impróprio. O objetivo do Index Librorum Prohibitorum inicialmente era reagir contra o avanço do protestantismo, sendo criado em 1559, né, como eu já disse anteriormente ali, no Concílio de Trento, de 1545 a 1563. O concílio durou esse tempo todo. E ficando sob a administração da Inquisição ou Santo Ofício. E realmente, né, fazendo essa ligação com o Auto de Fé de Barcelona, Kardec mesmo disse que o Auto de Fé de Barcelona foi assim, representou, né, os últimos estertores da Inquisição. Esta lista continha os títulos de livros ou de obras que se opusessem à doutrina da Igreja Católica e, deste modo, tinha o objetivo de prevenir a corrupção dos fiéis. Bem, enquanto vocês aí continuam aí a leitura, né? Quer dizer, vão pensando sobre isso. Deixa eu ver quem mais se achegou aqui ao nosso programa de hoje. Temos aqui a Maria Luísa, desejando boa noite a todos. A Maricleide Costa Ferreira, mesma coisa, nós também desejando boa noite a todas elas. Maria Gracinda Santos, que maravilha. Helena Jussara Alves, que maravilha, falando lá de Soledade, no Rio Grande do Sul, deve estar um frio danado. Né? Nisley Amaral, hoje temos aqui várias pessoas assim que a gente não está acostumado a ver no chat, né? E também o Everton Batista. Vamos ver o que o Everton está dizendo, né? Boa noite, isso mesmo. Animais na reticidade, colônias espirituais e umbral como um lugar específico é algo que os espíritos não querem debater, tendo em vista que a instrução de Emmanuel é de não evocar os espíritos.
Sendo assim, caímos na fé cega, caímos no âmbito da religião da pior forma da palavra. Está aí o pensamento do Everton Batista. Bem, então vimos aí todos os comentários de vocês até agora, né? Então, pessoal, o que ocorreu em certo momento na FESP, por exemplo, né? Por isso que o senhor Edelso faz essa comparação, né, do Index Librorum Prohibitorium, né, é que houve essa decisão da FESP, que, na nossa opinião, foi acertada e coerente com os próprios ditames do Espiritismo, que eu acabei de mostrar para vocês, de não mais vender as obras de Ramatiz na livraria da instituição, cujas razões para tal foram devidamente fundamentadas pela comissão de doutrina daquela federativa. A FESP proibiu as pessoas de lerem? Não. A FESP apreendeu os livros? Não. Não aconteceu nada disso. Ela simplesmente chegou à conclusão, olha, os livros de Ramatiz nós não vamos vender mais aqui na livraria, né? Porque é como se nós estivéssemos chancelando esses livros. E nós descobrimos, né, através de uma análise de uma comissão, que esses livros não têm nada a ver com o espiritismo, ensinam coisas contrárias ao espiritismo, são coisas fantasiosas, são coisas que, né, deixam vários furos. Né? Então não tem nada a ver, né, uma coisa com outra. Né? Você comparar o que fez a FESP naquela época com o Index Librorum Prohibitorium. E aí, pegando carona nos fatos ocorridos naquela época, o biógrafo de Edgar Armond dispara contra nós novamente, né, nesse trabalho de análise, de pesquisa em relação às obras de Ramatiz, já que a maior parte dos críticos daquela época já estavam desencarnados. Então, vou mostrar aqui para vocês o que disse o senhor Edelso Júnior no seu livro lá em 2010. O trabalho mais recente, porém, com cheiro de cruzada religiosa e que contém falhas de informações, tanto no campo espírita quanto no setor científico, pois lhe faltou também estudar um pouco mais de ciência, teoria das supercordas, por exemplo, que faz uma crítica aos textos de Ramatiz, é o livro Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, de Arthur Felipe de Azevedo Ferreira, editado em 1997. Então vamos lá, qual foi a nossa réplica, a nossa resposta aos comentários do biógrafo de Edgar Armond? Primeiro, o autor não menciona quais seriam as falhas de informações e cita, como vocês viram, a teoria das supercordas. Então, para que vocês entendam melhor, o senhor Edelso é um dos que acham que a total incoerência dos ditados de Ramatiz em relação a Marte se deve ao fato de que, na realidade, os marcianos habitariam uma outra dimensão inacessível aos humanos. É o que ele pensa. E aí, em relação à teoria das supercordas, essa teoria ela diz que o número de dimensões, ela fala, né, ela prediz o número de dimensões que o universo deve possuir, que seriam cerca de 11. E nós já tratamos dessa questão, né, em um artigo que nós escrevemos, chamado Ramatiz e o Planeta Marte, que foi publicado em 21 de outubro de 2008. E nós dissemos naquela oportunidade, pessoal, que alguns simpatizantes de Ramatiz inadvertidamente passaram a divulgar, quando da constatação da realidade marciana pela ciência, que Ramatiz, vejam só, estava a descrever a paisagem espiritual daquele planeta. Só que, em vários momentos, ao longo da obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, a citada entidade espiritual descreve vida material, física, biológica. Tanto é que ele chega a dizer o seguinte, abre aspas, e os imensos cinturões que observais da Terra, fecha aspas. Ora, se ele fala em observação da nossa parte,
é claro que ele nos fala de matéria visível aos nossos olhos. Isso está bem claro. Então, o interessante é que o autor se cala perante as inúmeras cincadas científicas, os inúmeros erros científicos do Ramatiz / Hercílio Mais, que erraram flagorosamente ao descreverem o relevo, as condições climáticas, a temperatura, a composição das calotas, assim como as zonas de vegetação, que não tem nenhuma em Marte, rios, mares e oceanos, em completa oposição àquilo que foi constatado pela ciência através de sondas não tripuladas enviadas àquele planeta recentemente. Então, e aí nós também, num outro artigo, tratamos desse mesmo assunto, onde nós posicionamos o nosso leitor em relação à verdadeira posição espírita perante tais informes, podendo o leitor se certificar, né, disso, por exemplo, no artigo que nós escrevemos, Férias em Phobos e Deimos, quando Ramatiz chega a dizer que os marcianos passam férias nos satélites naturais de Marte, sendo que são satélites minúsculos com uma forma de uma batata amassada, mais ou menos assim, né? Quer dizer, o que não faz o menor sentido, não tem nada nesses satélites, né? É uma rocha enorme, mais nada, tá? Então vamos lá. E aí continua o senhor Edelso dizendo o seguinte, sobre nós e o trabalho. Esse autor faz um estudo sobre as obras de Ramatiz e compara as informações dos livros de Kardec e outras obras espíritas. Pensamos que lhe faltou uma compreensão maior de toda a obra ramatiziana, para que pudesse ter uma postura cristalinamente kardeciana, de aceitar aquilo que é bom e deixar para a posteridade o que ainda carecia de maiores comprovações. Fecha aspas. Então, como é que nós respondemos? Nós dissemos o seguinte, que primeiramente cabe informar que eu, Arthur Azevedo, li e pesquisei com toda a atenção todas as obras atribuídas a Ramatiz. E que por isso acreditamos que até conhecemos mais as tais obras do Ramatiz do que aqueles que se auto-intitulam ramatizianos, uma vez que muitos demonstram ter sobre elas uma muito vaga noção. E aí o senhor Edelso menciona a postura verdadeiramente kardeciana. Mas qual seria essa postura? Nós já mostramos qual é aqui para vocês. E aí nós perguntamos, seria uma postura condescendente com o erro? Com a impostura? Com o exotismo das mensagens? De modo algum. Primeiramente, Kardec jamais teria aceitado a priorística e precipitadamente as mensagens atribuídas a Ramatiz, baseado unicamente no seu conteúdo moral. Porque, pessoal, o que eles fazem? Como o Espírito fala de amor, de Jesus, de caridade, pronto, eles acham que não merece análise nenhuma mais. E não foi esse o critério adotado por Allan Kardec. Quando ele diz o seguinte, abre aspas para o Allan Kardec, sistematizador da nossa doutrina. Aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui para vocês poderem acompanhar. Tá aí, ó. Aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, diremos que em 3.600 mensagens, né, há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável. Opa! Então vamos lá, vamos pensar, pessoal. Segundo o critério do senhor Edelso, que não é só ele, não é só dele, a maioria acha isso. A maioria analisa uma obra espírita pela moralidade que ali está. Nossa, que obra linda, eu chorei. Eu achei maravilhoso, que fala de amor, de caridade, cita Jesus o tempo inteiro, evangelho. É isso, não é? Pois é. Kardec diz ali, ó, que 3.000 são de uma moralidade irreprochável.
e excelentes como fundo. Ó, ele diz que são excelentes. Mas que desse número não há 300 para publicidade. Quer dizer, 3.000, de 3.600 já caiu para 300. Ou de 3.000, que teria essa moralidade aí irreprochável, já cai para 300. 10%. E apenas 100 de um mérito inconteste. Essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes. Quer dizer, o critério foi unicamente a moralidade expressa na obra? Absolutamente não. Porque até os espíritos que não progrediram o suficiente são capazes de imitar um estilo que pode passar a ideia de uma moralidade superior. Né? Então, vemos aí que o Senhor Edelso está muitíssimo enganado. Então, a gente verificou aí que Kardec lista 3.000 comunicações de moralidade reprochável, e dessas apenas 100 teriam sido por ele publicadas. Então, a gente conclui que Kardec não avaliava as mensagens unicamente pelo conteúdo moral, porque ele sabia que os espíritos pseudo-sábios deveriam muito bem disfarçar-se por detrás de palavras bonitas e belas frases, inclusive citando Jesus, o Evangelho, o amor e a caridade. E aí temos aqui mais alguns esclarecimentos de Allan Kardec. Ora, a experiência mostra que os maus se comunicam tanto quanto os bons. Os que são francamente maus são facilmente reconhecíveis. Mas há também os meio sábios, falsos sábios, presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Estes são os mais perigosos, porque afetam uma aparência séria, de ciência, de sabedoria, em favor do qual proclamam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as mais absurdas coisas. Então, o senhor Edelso parece desconhecer isso, né? Inclusive, que esses pseudo-sábios podem muito bem se mascararem sobre uma aparência séria de sabedoria, de conhecimento, mas em meio àquilo ali estão os mais variados absurdos. E cita, né, claramente aí, Kardec cita claramente a necessidade e o dever de analisarmos tudo com rigor e que isso faz parte da ciência espírita. Vamos conferir. Separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores. Eis, sem contradição, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Gente, essa frase aí tinha que estar em todos os centros espíritas. E ele está dizendo ali que é difícil. Por que é difícil? Porque isso demanda muito estudo. Para o neófito da doutrina, para a pessoa que não estuda, que acha que espiritismo é só oração, que é só isso, aquilo, é frequência senta, tomar passe e água fluidificada, não vai entender. Não vai ter a capacidade de descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas. E vai se deixar levar facilmente pelos impostores, tanto os desencarnados quanto os encarnados. Perceberam o nível da dificuldade? Quando as pessoas acham, a maioria acha, presunçosamente, não, eu não me engano, não, eu conheço muito da doutrina espírita, não, esse espírito aqui, ou esse médium aqui, eu ponho a mão no fogo por ele. Será mesmo? Que pode ter essa segurança toda? Muitos têm. Só que a grande maioria, pessoal, não tem. Essa é a realidade. A maioria não se aprofunda no espiritismo ao ponto de construir esse discernimento.
Então, vamos refletir sobre isso, colocarmos as nossas sandálias da humildade e procurar ter mais cuidado, né? E aí, pessoal, o ilustre, já vou chegar aí nesse slide, mas o ilustre biógrafo do Harmon certamente tentou recordar Paulo de Tarso, quando esse sugere, né? Abre aspas, o Paulo de Tarso, lá em Tessalonicenses, né? 5:21. Examinai tudo, retende o que é bom. Mas aí, pessoal, é que tem muito a ver com o que a gente acabou de ler. O exame geralmente não é feito. Nenhuma pesquisa é realizada. Tudo que vem dos espíritos geralmente é logo publicado. Daí não é possível saber se há efetivamente algo de bom a ser retido. Porque Paulo falou, examinai tudo. As pessoas têm examinado tudo? Ora, se elas não examinam, como é que elas podem reter? Uma coisa está ligada à outra. Examinar tudo. Depois de examinar tudo, retém o que é bom. Uma coisa está ligada à outra. Eu não posso reter o que é bom se eu não examinei. Não sei nem se aquilo é bom e se não é. Então, as instruções contidas nas obras de Kardec, né, da codificação, não deixam dúvidas. Principalmente as instruções de Erasto, né, que eu já coloquei para vocês, ó. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Isso é o Erasto que está falando. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, toda a observação sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado. Mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Então, pessoal, o Erasto deveria estar alucinado por escrever tanto sem que não houvesse nada, porque é o que parece, que todo mundo encara essa problemática como se nem sequer existisse. Então, o Erasto gastou o seu tempo, o seu verbo, se utilizou do médium, falou isso tudo à toa, porque para o movimento espírita isso não é levado em conta, não existe controle severo, não existe absolutamente nada, tudo é visto, né, como se falou palavrinhas bonitas, se o médium fala manso, pronto, todo mundo se esquece, né, do que o Erasto falou, do que o Kardec falou, enfim, de tudo que os espíritos superiores nos passaram. E aí prossegue o senhor Edelso, dizendo o seguinte, mais adiante no seu livro. Apesar de alguns exageros, uma certa dose de ironia, o que caracteriza a falta de caridade, olha lá, o livro é bom, falando aqui do nosso Ramatiz Sábio Pseudo Sábio, e faz o leitor pensar alguns pontos conflitantes na obra de Ramatiz, dependendo do ponto de vista que se vê, mas não negativos,
pois são opiniões do espírito. Né? E aí eu quero só reforçar o que Horácio disse, né, que todo mundo aqui já conhece, né, onde ele diz o seguinte: desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que nos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da lógica e da razão. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Vale mais repetir 10 verdades do que admitir uma só mentira. Então, o senhor Edelso, o biógrafo de Armon, quando fala que a ironia representa falta de caridade, né, ele está mostrando ali um grande engano. Por definição, ironia é meramente uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se dá a entender. Isso segundo o dicionário Wise. É o uso de palavra ou frase no sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Isso é falta de caridade onde ironia não é falta de caridade. Né? No entanto, vamos ao que escrevemos, né, para verificarmos o que foi considerado como sendo falta de caridade. No capítulo 8 do nosso livro, Ramatiz e a Vida de Jesus, a gente informou, pessoal, ao leitor, que segundo Ramatiz, Jesus teria sido uma espécie de aluno dos essênios. Nós rebatemos essa informação, confrontando-a com o que é dito em outras obras que afirmam não ter Jesus precisado aprender coisa alguma com ninguém devido à sua já elevada condição espiritual. Já o Ramatiz chega a afirmar que esse grupo de espíritos voltaria à Terra para fundar uma confraria esotérica para a revivescência do cristianismo em suas bases milenares. E, ao fim, comentamos isso, né, demonstrando surpresa com tão absurdas considerações. Então, abre aspas para aquilo que nós dissemos no livro, que o que o senhor Edelso diz que é falta de caridade. Nós dissemos o seguinte: que interessante, toda essa turma volverá e organizará uma confraria esotérica para reviver a mensagem cristã. E eu termino dizendo: acredite se quiser, caro confrade espírita. Então, note aí que o biógrafo de Armon nos chama de anticaridosos porque nos utilizamos de uma figura de linguagem, sendo que não há nada no livro, não há no livro qualquer palavra desairosa a quem quer que seja. No entanto, nada é dito por ele sobre os impropérios desferidos, por exemplo, pelo médium de Ramatiz, em relação àqueles que discordavam do conteúdo das mensagens do Ramatiz, que ele dizia ser de Ramatiz. Então, vamos mostrar para vocês, pessoal, né, alguns deles, todos esses adjetivos que nós vamos mostrar para vocês estão no livro do senhor Edelso, assim como também estão na obra Simplesmente Hercílio, escrita pelo filho de Hercílio Mais. Olha o que o Hercílio Mais, que era amicíssimo do Edgar Armon, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, mas senão eu vou ler. Ah, tá, esse ó, o que eu vou ler aqui para vocês tá nessa obra aí, ó. Agora vocês vão comparar a minha ironia, em que eu falei da confraria esotérica, aquilo ali, com o que dizia Hercílio Mais. Tá? Eu não coloquei, mas vou ler aqui para vocês. Tá? Ó, ele classificou todos aqueles que não acreditavam no Ramatiz e nele, né, Hercílio Mais, como fanáticos, limitados, raposas, mentes primárias, ex-inquisidores reencarnados, primários, né, mentes primárias e agora primários, sectários, etc. Então dá para ver bastante a diferença de tom entre o que a gente escreve lá na Ramatiz Sábio do Sábio, a gente escreveu,
e o que dizia o Hercílio Mais sobre aqueles que discordavam dele. Então, essa postura do senhor Edelzo nos faz lembrar do velho adágio: aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. E é lamentável que isso ocorra, pessoal. Allan Kardec, inclusive, alerta em relação a essa reação por parte de certos médiuns. Olha o que Kardec diz. Vamos ver, eu acho que eu mostrei aqui para vocês. Eu acho que não, eu anotei aqui, mas não coloquei, porque senão ia ficar muito extenso, né? Mas vou ler aqui para vocês. Por orgulho, estão de tal forma persuadidos de que tudo quanto recebem é sublime e só pode vir dos espíritos superiores, que se irritam com a menor observação crítica, a ponto de se malquistarem com seus amigos quando estes têm a inabilidade de não admirar o que lhes parece absurdo. Nisto reside a prova da má influência que os domina, pois, supondo-se que, por falta de capacidade de julgamento ou de conhecimento, não fossem capazes de enxergar claro, este não constituiria um motivo para se porem de prevenção contra os que não se acham em idêntica posição. Todavia, essa é a tarefa dos espíritos obsessores, que, para melhor manter o médium sob sua dependência, induzem-no ao afastamento, mesmo à aversão por quem quer que possa lhes abrir os olhos. Né? Então, Kardec já mostra que o médium que se irrita com a menor observação crítica mostra que, na verdade, não está moralmente preparado e pode, inclusive, estar muito, mas muito obsidiado. Mas vamos voltar aqui aos comentários do senhor Edelzo. Ele diz o seguinte: o autor acima, no caso eu, citado, comete o equívoco ao dizer que o único pensamento dentro da doutrina espírita que se aproxima do de Ramatiz é o de Edgar Armond. Isso não é verdade. Talvez ele precise se atualizar nesse sentido. Também. Né? Ali estava de atualizar, mas não é de atualizar, não. É se atualizar. Mais uma vez, a gente vê aí, pessoal, que o senhor Edelzo, o biógrafo de Armond, perde a oportunidade de passar ao leitor a informação que considera correta. Quais seriam essas outras pessoas de maior destaque no movimento espírita que teriam dado, àquela época, o apoio a Ramatiz e ao seu suposto médium? Realmente, até hoje, desconheço quem teriam sido essas pessoas. Na própria biografia de Hercílio não consta nenhum outro indivíduo de projeção no movimento espírita que tenha dado seu aval de forma tão clara e direta a Hercílio Mais / Ramatiz quanto Edgar Armond. Continua o biógrafo de... daqui a pouco eu vou mostrar essa questão aqui. E aí ele continua, né, dizendo o seguinte: segundo o nosso confrade, só é reconhecível como boa obra o trabalho no campo da caridade que Edgar Armond executou. Então veja que eu reconheço que o Edgar Armond foi um devotado, uma pessoa devotada, parece que fez aí vários trabalhos no campo da caridade, etc. A gente está reconhecendo isso. Né? Só que aí, pessoal, a gente então vai começar a ver aqui um dos capítulos do livro de Edgar Armond, Os Exilados da Capela, que diz o seguinte, ó. Então, no capítulo Mensagens Atemorizantes do nosso livro, nós discorremos sobre a tese ramatiziana da aproximação de um astro intruso que provocaria uma destruição sem precedentes na face da Terra. E aí, então, no livro, nós declaramos que o único pensamento que se aproxima do de Ramatiz nessa questão é o de Edgar Armond, encontrado no livro Os Exilados da Capela. E para comprovar o que nós dissemos, mostramos aí os seguintes trechos do livro do Armond. Olha o que está escrito lá, pessoal. Como sua órbita
é oblíqua à do astro intruso em relação ao eixo da Terra, quando se aproximar de mais perto e pela força magnética de sua capacidade de atração de massas, promoverá a verticalização do eixo com todas as terríveis consequências que este fenômeno produzirá. Isso não está apenas em Ramatiz, foi reproduzido na obra Os Exilados da Capela, do Edgar Armond. Se eu não dissesse para vocês que estavam nos Exilados da Capela, vocês poderiam muito bem confundir com o que consta nas obras Mensagens do Astral de Ramatiz. Está igualzinho. Outro trecho. Com a verticalização do eixo da Terra, mudanças profundas ocorrerão. Maremotos, terremotos, afundamento de terras, erupções vulcânicas, degelos e inundações de vastos territórios planetários, profundas alterações atmosféricas, fogo e cinzas, terror e morte de toda a parte. Está lá. Quem tiver o livro dos Exilados da Capela, se tiver, por exemplo, a 9ª edição da LAC, verá que na página 194 está tudo isso lá. Lembrando que tanto Hercílio Mais quanto Edgar Armond eram fãs do sensitivo americano Edgar Cayce, que foi ele que veio com essa história toda antes mesmo dos livros do Hercílio Mais / Ramatiz. E nós já até provamos que Hercílio Mais cometeu plágio de muitas obras. Por isso que nós duvidamos, como já mostramos em outros programas passados, que Hercílio Mais não era médium e que ele simplesmente copiou essas teses todas, apresentando-as como sendo de um espírito. Tá? Então, são coisas muito fortes, eu sei, mas são evidências claras, pessoal. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Está provado por A mais B. E olha mais o que consta, né? Aí, no caso, eu estou mostrando o que consta do livro Mensagens do Astral. Comparem o que o que eu acabei de ler com o que consta na obra do Hercílio Mais. Olha lá como é igualzinho, ó. É óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, o que há de acontecer até o fim deste século, século XX, também se modificarão aparentemente os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações, os povos e tribos. Com a elevação gradativa do eixo terráqueo, os atuais polos deverão ficar completamente libertos dos gelos e até o ano 2000, aquelas regiões estarão recebendo satisfatoriamente o calor solar. O degelo já principiou, vós é que não o tendes notado. Outro trecho. A fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 1992, e os efeitos se farão sentir até o ano de 1999, pois o advento do terceiro milênio será sobre os escombros que em todas as latitudes geográficas revelarão o maior ou menor efeito dos eventos dos fins dos tempos. Daqui a mais alguns anos, os vossos geofísicos anunciarão, apreensivos, a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. E, finalmente, na página 168, diz o seguinte: mais ou menos entre os anos 1960 e 1962, os cientistas da Terra notarão determinadas alterações em rotas siderais, as quais serão os primeiros sinais exteriores do fenômeno de aproximação do astro intruso e da proximidade do fim dos tempos. Não será nenhuma certificação visível do aludido astro, apenas a percepção de sinais de ordem conjectural, pois essa manifestação dar-se-á mais para o final do século XX, obviamente, né?
Então tá aí, né, que um reproduz o que o outro prega, né? Tá bem claro, né? E aí nós escrevemos e dissemos o seguinte sobre essa questão aí toda do Harmon. Em relação a Harmon, cabe-nos referência ao grande serviço no campo da caridade desenvolvido por sua pessoa. No que concerne às suas posições doutrinárias, não concordamos com elas. Sua defesa da inserção da cromoterapia nas casas espíritas, a grande influência esotérica, principalmente da teosofia, ele era um teosofista, ele se dizia um admirador de Helena Blavatsky e tudo isso, né, do esoterismo, da teosofia, do rosacrucianismo, etc. E muito do que consta em sua obra Os Exilados da Capela, principalmente no que se refere aos fins dos tempos, que eu já mostrei para vocês, colidem com as mais autênticas posições doutrinárias espíritas, o que acaba ocasionando algumas críticas ao seu trabalho de divulgador. E aí também dissemos, pessoal, já chegando ao final aqui do nosso estudo, deixa eu ver quanto tempo que já se passou, 1h11, então tá beleza, não vamos esticar muito mais que isso, não. Então nós dissemos o seguinte também, quantas realmente não são as pessoas que executam trabalhos magníficos nos mais diversos campos da assistência humanitária e que não foram e nem são espíritas? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Irmã Dulce, Martin Luther King, por exemplo, eram espíritas? Não. Foram pessoas admiráveis, mas se alguns deles fosse discorrer contra algum ponto doutrinário espírita, como a reencarnação, por exemplo, não haveríamos de discordar deles? Então, pessoal, não tem como misturar uma coisa com outra. O fato de alguém fazer caridade não quer dizer que esteja certo em tudo. A irmã Dulce, apesar de fazer caridade, por exemplo, se a gente fosse conversar sobre a reencarnação, a gente ia discordar da irmã Dulce. Isso quereria dizer que nós sejamos contra a irmã Dulce ou que ela seja uma má pessoa? Não. Não percebendo onde eu quero chegar? Né? Então, o fato de alguém ser bom e caridoso não faz essa pessoa conhecedora, né, e absolutamente certa acerca de todas as coisas. E o que a gente anda vendo aí, né, já trazendo um pouco para outra situação, são esses falsos médiuns se utilizando justamente disso daí. Bem, eu vou fazer aqui muita caridade, né, assim, material, para criar uma cortina de fumaça, porque as pessoas vão achar o seguinte, bem, como eu faço caridade, eu vou estar certo em tudo. Porque as pessoas atrelam isso, né, a fazer essa caridade, principalmente material, de atendimento aos mais necessitados, com ela estar certa em tudo, que ela não pode ter nenhum defeito ou errar em outras coisas. Então, por isso que o que a gente anda vendo aí, né, é que esses indivíduos, para passar uma imagem de bons moços e boas moças, né, trazem consigo essa questão da caridade material, do assistencialismo, para então se utilizar aquilo como uma espécie de escudo em relação às críticas. Né? Então, como a gente fez com o Harmon, a gente ressaltou a boa índole do Harmon, porém a gente não tem como concordar na condição de espírita com algumas de suas opiniões. E ao final a gente comenta, né, sobre as críticas que ele recebeu na sua época, né, o Harmon recebeu na época, que foi mencionado inclusive no próprio livro, na biografia do Harmon, do senhor Edelso, né, corroborando assim tudo o que a gente disse, né?
E aí o senhor Edelso faz depois algumas considerações, dizendo que somos um crítico por tradição e que o assunto só gera desgaste e que pegamos carona no trabalho de Herculano Pires. E aí a gente respondeu que a gente não sabia que havia alguma proibição de tratarmos de um mesmo assunto abordado por outro confrade espírita. Ainda mais que quando, em 1997, já havia se passado 18 anos desde o desencarne de Herculano Pires. E que a nossa obra, eu mostrei para vocês, né, que a maioria de vocês já conhece, Ramatiz Sábio e Pseudo Sábio, realmente contou com a magnânima contribuição dos escritos do Herculano Pires, e nós nunca escondemos, muito pelo contrário, nós disso nos orgulhamos, no bom sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, trouxemos informações, pessoal, e enfoques inteiramente inéditos. Isso que eu passei para vocês hoje, e outras oportunidades de plágio, né, que mais grande